Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ter que falar sobre por que a direita está perdendo a sua hegemonia nas redes sociais. É uma coisa que a direita não previu? É um erro estratégico? É uma falta de pauta? O que é? Mas isso a gente vai falar tudo mais e vai dar também a retrospectiva por que realmente a direita foi hegemônica por muito tempo nas redes e hoje surge o contraditório. E não é a direita democrática que é hegemônica, é a direita golpista. Então a gente vai conversar sobre tudo isso, não deixa de se inscrever e vamos ao vídeo. Bom, para quem não sabe, o celular, vamos cortar aí 2000, foi quando surgiu um primeiro aparelho com internet real aqui no Brasil que tinha acesso a algum tipo de internet. Uma internet bem rudimentar. Esse aparelho custava, em abril de 2000, quando foi lançado, R$ 899. Corrigindo isso, vai dar aí mais ou menos R$ 4.100 hoje um aparelho. Então, você concorda comigo que R$ 4.100 para um aparelho celular lá em 2000 com internet, que as pessoas realmente não tinham ideia, não se sabia o que era realmente a internet nos anos 2000. Tinha assim, uma leve ideia para quem tinha um pouco de poder aquisitivo, tinha um computador em casa, sabia que dava para baixar umas músicas, sabia que dava para se jogar na internet, algumas coisas bem básicas, mas realmente gastar R$ 4.100 lá em 2000 para ter um celular, lembrando, né, R$ 4.100 com o dinheiro de hoje, R$ 899 com o dinheiro da época, não era algo que a classe mais baixa e quem tinha que trabalhar, sustentar sua vida, tinha ideia do que precisava. Mas além disso, não era só a internet, existia também o problema dos dados, né? Então, entre 2001 e 2025 houve uma evolução grande. Hoje, se a gente fosse pegar uma internet de telefônica, não a cabo, uma internet de escada, muita gente nem viu essa internet de escada, era lerda comparada a hoje. Para baixar uma música, às vezes demorava uma semana, porque você colocava só para baixar à noite. E isso, lá em 2001, quando a internet tinha alguns planos de dados, uma internet a cabo custava R$ 24 por mês. Uma internet a cabo não, uma internet de escada custava R$ 24 por mês. Nos dias de hoje daria em torno de R$ 104. E uma internet a cabo, R$ 65 por mês, que hoje daria R$ 282. Mas as pessoas não sabiam o que fazer na internet. A internet era algo muito cara. O que é muito cara? Hoje a gente paga mais ou menos isso na internet e paga mais ou menos isso no celular, mas não tinha finalidade. Não tinha por que você ter um celular com internet. Não tinha por que você ter internet na sua casa, porque você não tinha finalidade. E isso foi se estabelecendo nas pessoas com mais dinheiro. Isso é normal. A novidade, a tecnologia, quem tem mais poder aquisitivo vai tendo acesso antecipado. Pois bem, isso se instalou muito bem na direita e na extrema direita, porque é um poder aquisitivo maior as pessoas que defendem essas ideias, e isso é fato, porque a ideia e a comunicação da esquerda atinge muito mais as pessoas mais pobres, pela ideia de programas sociais, pela ideia de ajuda, igualdade, de prosperidade. Então a direita se estabeleceu na internet muito antes da esquerda. E isso foi se passando. Chegamos lá nos movimentos de 2013, que foi, para quem não lembra, reivindicações de todos os tipos nas ruas, principalmente da classe média alta, que existia sim uma insatisfação com o governo do PT, com o governo da Dilma, com o esquema do mensalão, com o esquema do petrolão, da Lava Jato, e tudo isso gerou uma grande comoção e uma grande fúria contra o sistema. E ali, nessas manifestações de 2013, muito daquilo, ou quase tudo daquilo, foi organizado pelo Facebook. Sim, o finado Facebook, que hoje muita gente já nem tem mais, mas era feito pelo Facebook numa aba que era eventos. As pessoas criavam eventos nessa aba e convidavam as pessoas confirmavam ou não confirmavam. Isso era uma febre. Então você fazia seu aniversário, você convidava as pessoas pelo Facebook,
Você ia para um show e queria que seus amigos fossem juntos, você linkava seus amigos nesse show e convidavam eles. Isso foi criado muito por essa ferramenta do Facebook. É que isso fica para trás porque as pessoas falam, mas não viveram ou não estudaram. Eu fiz os dois. Eu vivi esses fatos e estudei esses fatos. E ali se saiu com um sentimento de direita muito unida pelo patriotismo, por tudo isso. E esses sentimentos foram cooptados ao longo do tempo pela direita, porque afinal de contas eles já estavam ali na internet. Nessa época, poucos brasileiros tinham acesso à internet de fato, porque ela ainda era algo que você olhava e falava: não sei muito se funciona, porque em 2013 os celulares não estavam tão bem adequados para rodar o Facebook, o Instagram era muito pequeno, mas as pessoas que tinham acesso a isso, majoritariamente elas eram pelo computador. E nessa evolução, que hoje nós brasileiros estamos quase 85% conectados via celular e internet, a direita já estava lá. A direita já estava plantando as suas ideias e a extrema-direita já estava vendo que a raiva e a indignação aleatória causava mais impacto do que a explicação correta. Porque o ódio e os sentimentos de ódio, eles se espalham muito rápido por muitas pessoas. E aí você começa, a direita e a extrema-direita, na verdade mais a extrema-direita começa a entender esse mecanismo do ódio e agariar pessoas. E aumentar o seu ódio e a sua ideia de país. Por que isso acontece? Porque isso dá dinheiro. A partir de um momento que a extrema-direita viu que o ódio e as fake news davam dinheiro, isso começou a virar uma indústria. E a extrema-direita já estava lá na frente. E a esquerda, primeiro momento, a esquerda achou que isso não daria em nada. E perdeu esse bonde do primeiro contato com as pessoas entrando na internet. Ela esqueceu, ela não entrou. A esquerda ficou ou na academia, ou ela ficou apostando na estrutura antiga, sindicatos e tudo mais que a esquerda apoiou a vida toda. Com o advento da internet e com a popularização da internet depois de 2015, 2013, 2014, as pessoas foram entendendo mais o que era a internet foi tendo mais ferramentas, as redes sociais foram ganhando destaques. Tudo isso foi crescendo, mas a extrema-direita já estava ali plantando as suas ideias, mesmo que ideias antiquadas, mesmo que ideias que eram do século passado, mesmo ideias que não foram atualizadas para o próximo desenvolvimento mundial, econômico, inteligência artificial, tudo mais. A direita ficou com essas ideias antigas e com isso alimentando mais o ódio. Quando chega Bolsonaro, é o ápice das pessoas entrando na internet e é o ápice dos aplicativos de mensagem. Porque a partir do momento que a pessoa mais pobre entra na internet, esse custo é um custo novo. O custo de aquisição do aparelho ficou mais barato. Porém, o custo de dados ainda é alto. Ainda os dados são uma barreira para a qualidade da internet. Então, nos aplicativos de mensagens, com os planos que você tem de mensagens grátis, não sei o quê, esses aplicativos de mensagem viraram praticamente grupos de discussão de tudo que você possa imaginar. No começo era o grupo da família, todo mundo, o grupo da família, que o grupo da família é realmente difícil de controlar no começo da internet, no começo desses grupos de WhatsApp. Porque as pessoas achavam que tinham que dar bom dia todo dia para todo mundo e mandar figuras e tudo mais. Mas com o tempo, esses grupos passaram a ser grupos mais focados. Então, influencers começaram a fazer grupos no WhatsApp e depois no Telegram, grupos no TikTok e grupos e grupos e grupos. E essas pessoas foram se fechando em bolhas. Mesmo a pessoa que não é muito de política ou não era muito de política, como o que tinha para se consumir na época eram políticos ou influencers de extrema direita falando dia e noite, isso deu muita capilaridade para as ideias.
E às vezes pessoas que nem pensaram em política na sua vida acabaram sendo colocados ou acabaram chegando informações de extrema direita que, como ela não entende muito bem de política, mas sim, ela fica indignada com as informações que ela recebe. Informações de qualidade? Não, informações. Informações que, como você não sabe nada, como você não tem interesse em nada, a informação que chega, ainda mais com um viés emocional muito forte, ou de indignidade, ou de desprezo, ou, enfim, a informação e o sentimento muito forte, essa pessoa acaba acreditando e adotando uma visão de direita, que não é de extrema direita, para si. E isso dentro de um grupo, às vezes de um grupo de família, às vezes de um grupo da igreja, às vezes de um grupo no trabalho. Independente do grupo, pessoas que você conhece te passaram essa informação através desses aplicativos. Isso aconteceu muito até o final do governo Bolsonaro. No final do governo Bolsonaro, esse jogo começou a mudar bem devagar. Por quê? Porque o governo Bolsonaro teve uma péssima gestão da pandemia. O Bolsonaro em si não conseguia ficar um dia sem ter que dar uma declaração polêmica, ofendendo alguém ou menosprezando vítimas da pandemia. E isso começou a despertar na esquerda que sim, eles precisavam estar nas redes, mas começaram atrás. Na eleição Lula-Bolsonaro, teve-se uma grande repercussão. A esquerda conseguiu um pouco ali combater junto com a ajuda do STF, que estava agora, sim, olhando para essas fake news que estavam soltas na internet, acabando com alguns canais que tinham fontes espalhar fake news e ódio, porque isso dá dinheiro. E aí, a gente desemboca agora no final dessa nossa análise, porque a história ela continua, que a gente está fazendo uma análise até hoje. Então, Bolsonaro preso ou condenado, inelegível pelo TSE. Bolsonaro prestes a ficar preso, ainda não tinha sido julgado. O Eduardo vai para os Estados Unidos e faz um trabalho excelente com o Trump e o Marco Rubio. Perfeito. Um trabalho que, se for realmente o que aconteceu e o que o Eduardo traz para ele como vitória, e o jornalista Figueiredo, se os dois realmente fizeram aquilo, sim, foi um trabalho excelente para o objetivo deles, que era ferrar com o Brasil, com as empresas exportadoras para os Estados Unidos. Mas a ideia foi essa. Ali a extrema-direita já estava perdendo sua força. Ali a extrema-direita já não tinha muito o evento novo para criar. Não é que nem Trump, que cria eventos todos os dias e confundem. Ali a extrema-direita já não tinha muito o que criar. E o Eduardo conseguiu colocar muita lenha nessa bolha da extrema-direita que já estava se desfazendo. E isso trouxe a Magnitsky, o tarifaço, aí depois veio a blindagem, a PEC da anistia, e esses mecanismos pararam. Essa coisa de trazer o novo para a extrema-direita para manter a bolha acesa parou. Agora a extrema-direita está reaquecendo o tempo todo coisas velhas, que nem Flávio Dino vai sair do STF por causa da Magnitsky. Pô, não tem nada a ver se ele vai sair por causa da Magnitsky ou não. Ele disse que não vai sair, mas fica reaquecendo essas histórias. Fica trazendo conceitos antigos de esquerda, direita, para alimentar a bolha. Enquanto isso, a esquerda consegue voltar a pautar os assuntos nacionais. A esquerda consegue voltar às suas bases. Porque, do mesmo jeito que surgiu influenciadores de extrema-direita, hoje existem influenciadores de esquerda e de extrema-esquerda. Mas o que eu quero falar é que os mecanismos para os dois lados é o mesmo. Sensacionalismo, fake news. Então, eles estão jogando um jogo perigoso que não tem como objetivo um país melhor. Eles têm como objetivo, tanto a extrema-direita quanto a esquerda, a extrema-esquerda, tem como objetivo manter o país dividido à base de fake news e sensacionalismo. E nisso, o governo vem pautando o que quer e o que não quer. Os deputados e senadores estão de olho nas redes. Hoje, tem redes que os criticam dos dois lados.
E nisso vai se chegar ao ponto do Trump. Trump chegou ao ponto que ele não tá mais nem aí se criticam ou não criticam ele. Porque o ponto é até que local, até quando um líder populista vai poder mover a narrativa dos fatos para qualquer lado, mesmo não tendo nada de verdade. Como o Trump faz em diversas ocasiões. Muda os fatos, muda a história, muda a verdade para que ele possa sair como herói. E nisso, a extrema-direita e a esquerda no Brasil também tem essa característica. Até quando as redes vão ter que se dobrar a narrativa do líder do momento para que ele saia como vitorioso e possa esconder os erros dele? Uma das coisas, exemplo, a taxa da blusinha que o Lula colocou nas importações. Um dos motivos do Correio estar passando por dificuldades é essa taxa. Essa taxa foi colocada e menos pessoas começaram a comprar de compras internacionais. E com menos pessoas comprando compras internacionais, menos o Correio ganha. Menos o Correio ganha, mais o rombo aumenta, porque a estrutura já está lá. Você usando ou não usando a estrutura, os carros já estão financiados, o IPVA já estão pagos, os impostos dos funcionários têm que ser pagos, o salário dos funcionários tem que ser pago. E ninguém teve a hombridade de falar, olha, aqui nós erramos. Aqui nós colocamos impostos para compras internacionais, prejudicamos as pessoas mais pobres. Quem tinha que ganhar com isso era o comércio. O comércio não teve aumento de compras, porque quem comprava uma blusinha a R$10, vai num comércio, custa 20, ela fala, não vou comprar. E aí parou-se de vender no comércio também. Então, esses pontos que a gente tem que colocar dentro da bolha, que é o ódio, a raiva, o sentimento de sensacionalismo, pegar uma manchete, distorcer e nem ler essa manchete e já gravar um vídeo, são coisas que vai acontecer. São coisas que é da natureza do ser humano, porque isso dá dinheiro. Mas o que não pode é nós, como sociedade, olharmos isso e falar, calma aí. Parar um pouco, respirar e falar, por quê? Se é isso, por quê? Flávio Dino vai sair do STF por causa da Magnitsky? Mas por quê? Ele gosta mais dos Estados Unidos do que do Brasil? Não faz sentido. Eduardo está lá fora querendo prejudicar as empresas aqui, que são a base de apoio dele, a base da direita, mas por quê? Por que Eduardo quer fazer isso? É por ele? É pelo país? É pela família? Esse senso crítico, a gente parece que foi esquecido dentro da nossa política hoje. É isso que eu tento trazer aqui, sempre no canal. Muito obrigado e até a próxima.